Quando Damasio traz sobre a vida em família, no livro dele, e o Goleman também fala muito disso, eles trazem que é onde nós iniciamos a aprendizagem emocional. Então é nesse caldeirão íntimo que nós aprendemos como nos sentir em relação a nós mesmos e como os outros vão reagir a nossos sentimentos. Quando nós aprendemos como avaliar os nossos sentimentos e como reagir a eles, nós aprendemos como interpretar e como manifestar as nossas expectativas e os nossos medos. Então, quando nós aprendemos tudo isso, não somente a manifestar os nossos medos e os nossos temores, mas através do que nossos pais fazem e do que dizem. Por isso que é importante os pais observarem as relações desde o ventre materno. Com os propósitos, eu diria assim, de sentimentos e como esses sentimentos que se passam na vida conjugal afetam a criança. Então, alguns pais, eles são professores emocionais talentosos, como diz o livro do Goleman, mas outros também são atrozes, né? Então, nós temos hoje centenas de estudos que demonstram essa forma como os pais tratam os filhos. Não são muito tempo que se estuda a neuro dentro da educação. 2001, quando começa com profundidade, 2000, estudo da neurologia dentro da educação e da formação humana. Até então se estudava o cérebro na nossa interferência. E esses autores, eles nos dizem de como rígida essa disciplina de compreender essa empática forma de diferenças ou de simpatia, né? Então essas consequências profundas e duradouras, elas são para a vida inteira afetiva da criança. Então, recentemente que surgiram dados concretos que mostram que ter pais emocionalmente inteligentes é em si de enorme proveito, eu diria assim, para a criança. Porque a maneira como um casal lida com os seus sentimentos, além do trato direto com a criança, né, é entre eles a relação de casal, que passa então essa poderosa lição para os seus filhos, essa lição de inteligência emocional, que são aprendizes astutas as crianças, se nós vamos ver, né, e super sintonizadas, desde os mais sutis intercâmbios emocionais naquela família, né. Então, observar isso tudo e fazer análise desses caminhos que interagem nesse trato com os filhos, de constatar que aquelas crianças que eram mais competentes no ponto de vista emocional e na relação conjugal eram também os mais eficazes, desde a ajuda aos altos e baixos emocionais lá da formação de filho, né? Essa pesquisa que se faz então junto às famílias foi uma pesquisa que se teve durante 5 anos de acompanhamento, quando se chegou, né, então a essa observação, né? Então, além de observar os pais, essa pesquisa também eles levaram a conversar com os outros e com toda a equipe que junto estava observando essa relação familiar. Isso nós encontramos no livro do Damasio e do Goleman. Os dois trazem essa situação. E então, ao tentar, às vezes, a gente ajudar o filho, a gente está fazendo algum tipo de interferência emocional, eu diria assim, né? São correntes emocionais entre pais e filhos. Então, alguns pais e mães são meio impositivos, eu diria assim. Não sei se é a palavra certa que eu poderia usar para vocês, mas perdendo essa paciência diante dos movimentos que os filhos fazem, elevando a voz com eles, indignando ou exasperados às vezes, né, que a gente se sente reduzindo o filho a um menos pensante, digamos assim, porque ele é uma criança, né, tratando ele, entre aspas, com muita ignorância. E aí nós caímos nessa tendência de descaso, né, dentro das relações. Então, ser tolerante com os erros dos filhos, eu quero chamar a atenção aqui que é muito, muito interessante. Então, deixando que eles descubram esses sentimentos deles e impondo essas vontades que ele também tem, né? Porque nós temos são três comportamentos de pais que o livro do Goleman traz. Ele cita, se não me falha a memória, no livro dele, na página 208, ele cita que
de inteligência emocional, onde ele fala de ignorar qualquer tipo de sentimento. É um grupo de pais que faz isso. E esses pais, eles consideram a perturbação emocional do filho como algo banal, ou que o chateia, como uma coisa que é um passar de tempo. E eles não aproveitam o momento para uma aproximação maior com este filho, ou para iniciá-lo nessa competência emocional que tanto nós falamos hoje na neuropsicologia, né? Outro tipo de comportamento de pais que ele traz ali são pais que sabem o que o filho está sentindo, mas parte de um princípio, assim, de qualquer que seja a forma com que a criança vai lidando com essas tempestades emocionais que está dentro dele. Então ele, por exemplo, até mesmo fica batendo no filho, ou pais que ignoram esse sentimento da criança. Então são pais que raramente intervêm para sugerir ao filho um sentimento diferente, né? Ou aliviar aquela perturbação que aquela criança está sentindo. E o outro grupo de pais, então, é ser muito rigoroso, Então, essa questão de ser muito rigoroso é não respeitar o que a criança está sentindo. Então, esses pais são, em geral, desaprovadores, digamos assim. São severos nas críticas e nos castigos. E aí eles podem, por exemplo, proibir qualquer manifestação de raiva e castigá-los ao menor sinal de irritabilidade da criança. Então são pais que barram, irrados, né, que se transformam muito nervosos com essa situação e tentam argumentar, né? Então, até tem alguns momentos que a gente sabe que até na frente da gente os pais dizem: não fale assim comigo, eu sou mais velho que você. Então a criança não consegue manifestar, né? E tem pais também que aproveitam esse momento de perturbação dos filhos para agir como uma espécie de treinador ou um mentor emocional, levando então esses sentimentos dos filhos tão a sério, mas tão a sério, que fazem tudo para entender o que exatamente está se passando com este filho. Então, se você, por exemplo, está triste, meu filho, me diz o que te magoou. Assim a gente vai ajudar ele a encontrar uma nova forma de não se sentir tão mal naquela situação que ele está vivendo emocionalmente, né? Para que ele possa se sentir à vontade de falar o que ele está sentindo. Então é o começo de uma manifestação emocional. Eu acho que mais eu traria aqui para vocês que, para serem treinadores eficientes, assim, seja pais, sejam professores de primeira linha, né? Ou de séries iniciais, os próprios pais devem ter essa compreensão profunda acerca dos rudimentos da sua inteligência emocional, né? Uma das coisas que uma criança deve saber, que eu acho que faz parte dessa aprendizagem emocional que tanto a gente fala, que está todo mundo tão perdido, que de qualquer forma se agridem mutuamente ou cortam as relações, e assim também nós adultos fizemos. Então nós passamos essa afetividade trocada de feridas emocionais sem prestar atenção, porque se nós vamos observar a própria relação de casal, tudo inicia com um casamento onde existe paixão, e a paixão ela é cega, então ela vê só o belo. Então dá um tempo aí da relação até a pasta de dente, se eu apertar pelo meio, vai ser prejudicial para o outro. Então aí vira sempre aquelas brigas com coisas tão pequenas e tão simples, e a criança está envolvida nessa relação, que a maioria das vezes os filhos já estão presentes, as crianças presentes. Então, quando a relação de casal se abre ao diálogo, que a gente tem que compreender que cada um é diferente um do outro, sim, eu concordo, a gente tem que respeitar as diferenças, mas quando alguém diz alguma coisa para mim nessa relação que para mim dói, eu não vou regredir e não vou voltar num conhecimento que talvez seja mais elevado, que essa regressão, eu digo, de bater boca na frente do filho. Ele não tem para que conviver esse modelo, e se ele convive nesse modelo, é isso que ele vai passar para frente lá na relação escolar, lá na sala de aula com os professores, com os colegas, lá na sociedade. Então a gente tem que entender que numa relação de casal, para dar certo, a gente tem que entender que tem as diferenças, mas que a gente tem que respeitar essa diferença. Acho que isso é a maturidade que chega no casamento com a amorosidade.
essa amorosidade de olhar as suas dificuldades e aceitá-las, porque cada um está num grau de evolução. É quando eu denigro a pessoa que está do meu lado, numa relação de parceria, falo mal dela ou ela de mim, essa relação ela vai desgastando e a criança está embutida neste movimento de afetividade emocional, de maturidade emocional, eu diria aqui. Então, a gente compreender que aquilo que o outro diz, eu posso não aceitar, mas eu não posso negar. É abrir-se ao diálogo da relação. E essa maturidade tem que existir nas famílias, nos pais, nos casamentos, nas relações, para que as crianças venham menos machucadas. Nós estamos hoje numa sociedade de crianças que chegam para a escola, de jovens sociais, que as próprias relações, eles não sabem muito distinguir esses sentimentos, né? Então, quando um pai, talvez ele está fora de sintonia, eu diria assim, com o próprio sentimento de tristeza, ele não é capaz de ajudar o filho a saber, a diferenciar que há entre lamentar uma perda ou sentir-se triste num filme ou numa relação de tristeza que estão vivendo ali no berço familiar. Então, alguma coisa ruim aconteceu com alguém que a criança gosta muito, por exemplo. Então, além dessa distinção, tem que ter uma compreensão mais sofisticada ali, mais polida acerca das emoções, né? Saber que a raiva vem de um fato, né, que nós nos sentimos magoados e não é porque o pai está sentindo ou a mãe aquela raiva que vai passar isso para a criança que está do lado e acaba absorvendo ela como sendo ela, então, né, a precursora desse movimento. Então, eu acho que à medida que crescemos, que as crianças vão adquirindo essa maturidade para chegar num outro nível de aprendizagem emocional, é que mudam as crianças e muda essa forma como se lidam com as emoções, eu acho, né? Eu acredito que as lições de empatia, elas começam na infância, com os pais em sintonia, com os sentimentos de seus bebês, de seus filhos, embora algumas aptidões emocionais a gente tem que admitir que são aperfeiçoadas com os amigos ao longo da vida, né? Os pais emocionalmente aptos, eles também têm que ter muito distinto e podem fazer muito para ajudar os filhos em relação a cada um desses elementos básicos da inteligência emocional. Então, acho que aprender a reconhecer, a controlar, a canalizar esses sentimentos é uma forma de ter empatia e de lidar com os sentimentos que afloram nos relacionamentos, né? E que as crianças são, então, impactadas por essa paternidade que se exerce, né? Em termos significativos que eu digo, o crescimento emocional de um bom relacionamento, de uma afeição com menos tensão, talvez a gente pode dizer aí, né? Então, a infância, ela é, num berço da criança, ela recebe os pais com ensinamentos emocionais e que elas vão levar para a vida toda, né? E essa diferença de perspectiva, as crianças se tornam confiantes e otimistas. Eu até fiz uma anotação aqui que eu queria participar com vocês, onde diz assim, do livro do Goleman: o trabalho relaciona 7 principais ingredientes de aptidão fundamental e todos estão relacionados à inteligência emocional. E aí ele traz, então, primeiro a confiança, né, que tem que se ter o controle, o domínio do próprio corpo comportamental da criança. Então, os próprios adultos têm que ter essa confiança neles mesmos, né, para vencer os fracassos deles, né, e assim, dessa forma, eles não vão passar para os filhos essa intensidade. Depois eles trazem a questão da curiosidade, que é uma sensação de descobrir coisas positivas que dá prazer na vida, né? A intencionalidade, o desejo, a capacidade de absorver o impacto e de ter esses comportamentos relacionados à sensação de ser um competente na questão, ser eficiente. O autocontrole das relações é uma capacidade que também é de controlar essa questão de senso, de interno de cada um, os relacionamentos, né? A compreender e ser compreendido, a capacidade de se comunicar, o desejo da capacidade de comunicar verbalmente com palavras que não agridem
e essa cooperatividade em família. Então, eu acredito que essa aprendizagem emocional, ela começa nos primeiros momentos da vida e que vão ser feitas durante toda a infância dela. Então, todos os pequenos intercâmbios que pode ocorrer entre pais e os filhos, né, com uma repetição de mensagens de beleza, de crianças que se formam nas suas aptidões, os seus núcleos internos familiares, é de suma importância para termos crianças mais equilibradas, jovens mais equilibrados. E esta é uma função dos pais, né? Uma função dos pais. Esta eu acho que eu digo que é uma dos pontos mais importantes na vida, que é a aprendizagem emocional, que está ficando bastante vaga nas nossas relações. Assim, eu agradeço, muito obrigada, e abrimos para esse conhecimento, né, as nossas escolas, as nossas famílias, as relações, para aprimorar este comportamento de tantos cunhos de sofrência que temos hoje na sociedade, que podemos começar no berço familiar, na formação do cérebro, do encéfalo da criança, porque é ali que ela vai aprender para uma vida toda este comportamento. Obrigada.